dizer para você que a escola foi a grande parte da minha vida. Eu comecei nela como aluna. Depois eu virei professora, era professora de português, inglês. Também fui professora do primário, mas depois, por opção, fiquei professora de português e inglês. Aí, como havia um plano de carreira, eu fui galgando. Então eu terminei como assistente de direção, não sei se é assim que fala ainda, ou vice-diretora. Mas chegou uma época que a minha diretora tinha sido convidada para a Secretaria de Educação, que eu também fui até diretora nessa escola. Então daí você vê que o Anchieta faz parte da minha vida. Fiquei lá anos e anos. Eu entrei e foi meu primeiro e último emprego. Meus amigos foram conquistados lá. E hoje ainda tenho um amigo que foi meu aluno. Então muitos alunos eu ainda convivo, entendeu? Eu frequento a casa, tem filhos de professores antigos que ainda eu os encontro. Então daí você viu que o Anchieta é na minha vida. Tem histórias alegres, tem histórias engraçadas. Como professora, eu dava aula de inglês. Então uma coisa que me marcou muito, quando tinha aquele clipe We Are the World. Então os meus alunos, teve um que trouxe um LP, porque aquela música foi vendida só num LP. Então eles encenavam como se fosse o clipe. Também comecei a ver corrida por causa de um aluno, sempre falava, e eu assim, para que ficasse mais próxima a ele, também. Em aula de português eu achava super interessante, tinha um texto do Chico Buarque, Construção. Então quando eu pegava, isso ainda quando era no Anchieta antigo, porque o Anchieta ele primeiro começou numa escola pequenininha, né? Então eu entrava assim no corredor, eles começavam tudo a batucar. Amor daquela vez como se fosse a única. Então assim, umas coisas assim que às vezes você como professor, você fala assim, não, isso não é possível, né, que isso esteja acontecendo. Então eu me surpreendia muito durante a aula. E depois comecei já numa outra parte, né, na direção e tal. Aí, lógico, tem coisas assim que foram meio problemáticas. Teve um tornado em Sumaré e eu estava na direção naquele dia. Nossa, foi um horror, foi à tarde. Então você tendo que controlar todo mundo. Aí até que no fim foi, né, passou, ficamos lá até as últimas crianças, né, os pais foram buscar, né? Aí depois eu desci a avenida, nossa, parecia que nem filme, né? E lá na escola. E depois teve uma coisa triste também, que houve um acidente que morreram várias professoras queimadas. E lá no Anchieta foi o velório. Então foi algo assim muito triste, né? Mas o que eu acho que me marcou mesmo no Anchieta foi assim, que todos os amigos, a maior parte dos amigos que eu tenho, foram originados no Anchieta. Daí que vocês veem assim, como que essa escola, ela fez parte da minha vida. Então, vou citar uma diretora, Lualpa Prado Costal. Aprendi muito com ela, muito. Muito, a me sentir assim um professor respeitado, admirado, aprendi muito. E eu estudava com uma professora, ela chamava-se Naida Carrara e a Fátima Blumer, também aprendi muito. Nós fazíamos aula de redação, resolvemos criar aula de redação, produção de texto. E os alunos tinham um caderninho e na sexta-feira fazia a redação. Depois eu levava para casa todos os caderninhos, eu lia tudo. E ainda colocava alguma observação.
Eu tenho amigos hoje que falam que tem esse caderninho até hoje. Não é uma coisa gratificante? Então eu não posso reclamar, eu só tenho que agradecer essa escola. Nossa, eu aprendi muito, porque você sabe que a faculdade ela é só teórica. E quando você começa, ainda você fica meio inseguro e tal. Mas depois eu estudando com a Naida e a Fatiminha, aí nós começamos a ficar tão assim empolgadas que aí e nós estudávamos. Depois que terminava o período, nós ficávamos na escola estudando. Íamos pesquisar. Isso sem falar que a nossa diretora Lualba Prado Costal, nossa, ela também foi uma das incentivadoras. Tudo ela incentivava, apoiava. Tanto é o que o Anchieta foi, né? No fim, eu quando conversava às vezes com amigos fora da escola, às vezes eu fiquei uma época que eu fiquei considerada muito chatinha, porque só falava de escola. Porque nós ficávamos, não, porque isso, porque aquilo, imagina professor de português, né? E eu comecei a dar aula de inglês também, nós começamos a fazer teatro de inglês. Então nós fazíamos como se fosse curso de inglês, entendeu? Então eles faziam, nós ficávamos na classe falando inglês mesmo. Tanto é que teve um dia, esse aluno aí, infelizmente já falecido, ele lá conversando, aula de inglês, conversando. Eu, André, para de, né, stop, né? Aí e depois eu comecei, mas eu fiquei nervosa, eu falei, se você sabe o que é nunca mais, porque eu falei assim, se você continuar, você vai sair da classe. E nunca mais você vai entrar aqui para ter aula. Você sabe o que é nunca mais? Ele, eu sei. Never. A escola, ela ficou um padrão na cidade, entendeu? Que os pais brigavam para ter o filho lá. Porque a nossa escola, os alunos eram sempre bem sucedidos depois, entendeu? Quando começou de matemática, Olimpíada, Anchieta ganhou o primeiro lugar, primeira vez. Quando começou, Anchieta já ganhou. Então a nossa escola ela era referencial realmente, entendeu? E nós tínhamos tudo assim, um apoio total da nossa diretora. Nós íamos também pesquisar em outras escolas, tal, e depois nós sempre fazíamos assim adaptações, né, na nossa realidade educacional e deslanchávamos. Tanto é o que ficou Anchieta, né? Se você participa da escola, estou falando participar mesmo, eu sou professora de português, né? Então é participar. Então é você viver. Então, Anchieta foi minha vida. Que eu sou como profissional, aprendi lá. Os amigos, os meus amigos. Posso até chorar, mas grandes amigos. Eu tenho que fazem parte da minha vida. Obrigada. Quero agradecer essa oportunidade para eu poder expressar todo o meu grande amor pelo Anchieta, viu?